seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse programa de política internacional aqui no canal do Zona Curva. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar não só esse programa, quanto todos os outros vídeos que são produzidos por aqui. E hoje eu vou falar com vocês sobre alguns temas que aconteceram na última semana. Eu sou Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia. E agora, para finalizar, eu gostaria de voltar aqui para o continente americano e falar sobre as prévias do Partido Republicano. No ano que vem, 2024, nós teremos eleições presidenciais nos Estados Unidos, eleições essas que mudam os rumos da política mundial. A gente sabe que, embora existam várias outras potências aí pelo mundo, os Estados Unidos e a sua política doméstica influenciam fortemente nos acontecimentos globais. A economia americana continua ditando grande parte das tendências econômicas do mundo e a política não deixa de ser diferente. Então, o que acontecer nas eleições do ano que vem com certeza terá impactos em todo o mundo, inclusive na própria guerra na Ucrânia. A gente já tem falado sobre a possibilidade de grandes mudanças em relação ao apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, dependendo dos rumos dessa eleição. Então, caso seja eleito um presidente do Partido Democrata, assim como o Joe Biden, é possível que esse apoio continue por mais algum tempo, que a Ucrânia continue recebendo armamentos e dinheiro dos Estados Unidos, que tem sido ultimamente um dos principais contribuintes para essa ajuda militar, sobretudo à Ucrânia. Mas caso seja eleito algum presidente do Partido Republicano, é possível que a gente veja uma ruptura dos Estados Unidos em relação a esse apoio. E as prévias do Partido Republicano para tentar entender qual será o candidato lançado realmente para as eleições do ano que vem mostrou uma clara preferência ainda por Donald Trump. Então, a gente ainda não tem esse resultado final, a gente só tem algumas pesquisas ainda, começando realmente a entender quais serão as escolhas dos partidos nesse momento, e aí é claro que o Partido Republicano chama muito a atenção com essa preferência pelo Trump. Ele aparece como favorito com uma ampla margem do segundo candidato, o que nos mostra, portanto, que nenhum candidato ainda do Partido Republicano conseguiu, de certa forma, superar o legado do Trump. E é muito curioso que mesmo, que a gente olha para o governo do Trump, que é um governo que não teve grandes ganhos quando a gente pensa em economia norte-americana, não conseguiu se estabelecer politicamente como imaginava, não foi um governo que, de certa forma, deixou grandes marcas positivas na história dos Estados Unidos, mas ainda assim esse legado tem sido muito difícil de superar. E aí, por que isso, né? O que o Trump tem, mesmo agora que tem sido investigado, enfim, tem, de certa forma, manchado um pouco a sua imagem, manchado ainda mais, na verdade, a sua imagem política, com alguns escândalos. A gente ainda não sabe também se até o ano que vem o Trump vai poder realmente concorrer às eleições, se ele poderia ser eleito diante dessas acusações e dessas investigações que vem acontecendo, mas ainda assim nos mostra essa tendência de que o Trump continua sendo uma figura que mobiliza muito bem as insatisfações dos Estados Unidos e de alguns grupos norte-americanos de uma forma mais específica. Então, o Biden, que veio nessa tentativa de substituir esse legado do Trump, de tentar apagar um pouco toda a confusão que aconteceu em torno do governo, sobretudo no finalzinho com a invasão ao Capitólio, toda a instabilidade política, toda essa ideia de uma revolta, de um governo cada vez mais afeito a uma direita mais radical nos Estados Unidos. O Biden vem para tentar acalmar um pouco os nervos da população e tentar conter esse tipo de extremismo dentro dos Estados Unidos. A gente percebe que depois de 3 anos, mais ou menos, de governo Biden, pouco também foi feito nesse sentido. Biden também não conseguiu se impor enquanto um líder forte nos Estados Unidos. E aí, de novo, quando a gente tem esse conjunto de insatisfações que não foram satisfeitas pelo atual governo, de novo a gente vem essa retomada do Trump como uma possibilidade.
O Biden vem tentando se atrelar a uma imagem, né, de uma economia forte, o que é uma grande cartada nas eleições dos Estados Unidos. Então, a economia dos Estados Unidos nos últimos tempos vem, de fato, apresentando resultados positivos, e o Biden, é claro, vem tentando também se atrelar a essa imagem para tentar convencer o eleitor indeciso que ele seria uma opção melhor, embora ele não seja exatamente essa imagem, né, de liderança forte. Ele pelo menos trouxe esses ganhos econômicos para os americanos, enquanto que o Trump continua com essa imagem, no mínimo, turbulenta em torno de si. Então, o Trump, que durante seu governo sempre aparecia em polêmicas, sempre tinha dificuldades, né, de estabelecer parcerias com vários outros países, era criticado, sobretudo por outros líderes ocidentais. Então, tem, assim, essa imagem turbulenta atrelada à sua candidatura. Mas, ainda assim, ele aparece como principal candidato, nos mostrando que é muito difícil de superar o legado de Donald Trump nos Estados Unidos. E aí, quando a gente pensa na possibilidade real dele ser escolhido pelo Partido Republicano nas prévias e possivelmente ser eleito presidente dos Estados Unidos, quais seriam as implicações para a política mundial de um retorno do Trump? Eu já falei nos últimos vídeos aqui sobre alguns movimentos em outros países do mundo que cada vez mais vêm se tornando extremistas também. Um caso muito emblemático é, por exemplo, Israel, que eu já falei várias vezes aqui no canal, que vem, né, fazendo reformas no sistema judiciário e, portanto, aumentando o poder de Benjamin Netanyahu. A gente tem a Rússia também, que é um sistema mais autoritário. Nós temos a China, que também tem um governo autoritário. Vários países, como, por exemplo, a Hungria, a Itália, que vem se aproximando cada vez mais de governos de uma direita mais radical. Querendo ou não, essa tendência, embora ela tivesse mais forte lá em 2016, 2017, 2018, ela não foi necessariamente acabada nos últimos anos. Embora a gente tenha visto o enfraquecimento, desse fortalecimento da extrema-direita no mundo, não necessariamente a gente não tem nenhum tipo de tendência nesse sentido. E um retorno do Trump nos Estados Unidos pode também causar um efeito cascata de fortalecimento desses outros governos ao redor do mundo. E aí, já que a gente falou muito da Rússia aqui nesse episódio, eu acho que vale a pena mencionar que é necessário lembrar o quanto que o Trump tinha uma relação próxima ao Putin e, de certa forma, uma relação até mesmo de admiração com o governo Putin, um governo que vem se estabelecendo no poder desde os anos 2000 e que, portanto, consegue ser uma imagem de uma liderança forte, muito consolidada na Rússia. Então, tendo essa eleição do Trump nos Estados Unidos, pode ser que a gente veja uma atuação dos Estados Unidos em relação ao atual conflito entre Rússia e Ucrânia de uma forma muito diferente daquilo que vem sendo apresentado até o momento. Então é isso hoje. Esses foram os temas que eu queria cobrir aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês têm qualquer dúvida sobre os temas que eu mencionei, por favor, deixem aqui nos comentários. E se vocês também tiverem qualquer tipo de indicação de tema para a próxima semana, também comentem aqui para eu saber. Muito obrigada e até o próximo vídeo.